Você sabia que ficar rico e se manter rico exige que você tenha habilidades diferentes? Pois é bem assim, e é isso que é explicado na quinta lição do livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel. A lição chama Ficar Rico versus Continuar Rico. E eu vou explicar melhor porque isso pode determinar muito seu sucesso e muito seu fracasso. Se você já gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like, compartilhar com seus amigos. A gente está fazendo uma série sobre cada lição do livro e eu vou deixar a playlist aqui também na descrição para você assistir as outras lições explicadas também, tá bom? Nessa lição, Morgan Housel fala que existem habilidades diferentes que fazem uma pessoa ficar rica e ela manter essa riqueza. E existem pessoas que têm uma habilidade incrível em conseguir ser rico, construir riqueza e ganhar dinheiro, mas tem péssimas habilidades em manter esse dinheiro. E existem pessoas que, pelo contrário, não conseguem fazer muito dinheiro, mas têm uma habilidade incrível de conseguir guardar dinheiro. E é estranho a gente pensar nisso, né? Mas são coisas que exigem habilidades diferentes, e muitas vezes é até por isso que casais que possuem uma pessoa que consegue ganhar muito dinheiro e outra que consegue guardar muito dinheiro tem tanto sucesso na vida. Mas quando a gente começa a pensar nessas nuances, a gente precisa entender que quando precisamos ficar ricos, né, a gente precisa pensar em aumentar nossa renda, aumentar nossos ganhos. E não tem jeito. Para que a gente aumente nossos ganhos, a gente precisa abrir mão da estabilidade, a gente precisa abrir mão da segurança, muitas vezes, ser muito mais arriscado, ser muito mais porrada, vamos para cima, enquanto quando a gente precisa manter essa estrutura, né, manter esse dinheiro, precisamos ser mais conservadores, ter um pouco mais de cuidado, nos eliminar dos riscos, né? Quantas pessoas você não viu aí que de repente ganharam na Mega Sena e perderam logo o seu dinheiro, porque não sabia administrar? Pegaram o dinheiro, acharam que era infinito e gastaram tudo com bobagens. Da mesma forma, quantas pessoas você não viu que de repente num golpe de sorte, um Bitcoin da vida, uma ação, ganharam um monte de dinheiro, pegaram esse dinheiro, acharam que era um mestre, acharam que era o próprio Warren Buffett e investiram em uma outra coisa, de repente é descoberto, qualquer coisa do tipo, e perderam todo o seu dinheiro. Isso daí é basicamente a capacidade de administrar a riqueza que você tem, né? Então, no começo, é super natural que você se arrisque, faça coisas diferentes para conseguir uma certa quantidade de dinheiro para poder investir, para poder viver, né? Porque, por exemplo, se você mantém a segurança, você fala assim: ah, eu quero ser CLT. Você tem a possibilidade de aumentar seu salário? Tem, mas os ganhos são limitados, né? A gente tem, por exemplo, CEOs aí que ganham milhões, né? Mas isso daí é uma coisa totalmente fora da curva. O brasileiro, normalmente, que trabalha numa CLT, ele vai ter uma certa faixa de ganho ali, talvez ali entre para um cargo público aí e ganhe alguma coisa a mais, mas nada que vai fazer diferença, nada que vai aumentar muito. Porém, quando você empreende, você tem possibilidades de ganhos infinitos. Hoje você pode simplesmente dar um estouro aí e ganhar R$ 1 milhão nesse mês, e no mês que vem você entrar com prejuízo de 500 mil. Isso faz parte do risco que empreender corre, né? Assim como quando a gente vai fazer investimentos, a gente pode pensar em deixar uma taxa, sei lá, de repente conservadora aí, rendendo sempre, ou a gente pode se arriscar no Bitcoin, a gente pode se arriscar numa ação que de repente a gente acredita que vai se valorizar e depois de um tempo a gente fica milionário investindo bem pouco, né? Muita gente ganhou muito dinheiro com Bitcoin. Eu mesmo tive a oportunidade de comprar Bitcoin a 11 centavos. Imagina se eu tivesse comprado, quanto eu não estaria rico hoje em dia, né? Se tivesse comprado ali uns R$ 10 de Bitcoin. Pudesse voltar no tempo, eu falava pro Marcelo lá: "Ô, compra o Bitcoin aí". Mas naquela época não era óbvio, era arriscado, né? Poderia ser só uma moeda que não tem nada a ver, né? Mas teve gente que acreditou e hoje tá aí milionário. Bruno Perini mesmo é uma das pessoas que cresceu com Bitcoin, né? Inclusive naquela época existiam blogs que davam Bitcoin de graça. Eu não sabia que existia, né? Mas se eu soubesse, eu já fazia blog naquela época. Mas existem pessoas também que apostaram em várias altcoins. Aí, para quem não sabe, altcoins são aquelas criptomoedas que não são Bitcoin, né? Que são diferentes e tal. Teve muita gente que apostou em criptomoeda aí e perdeu. Eu mesmo já apostei em criptomoeda aí que perdi dinheiro. Só que eu não sou um cara que aposta alto, né? Então a gente precisa do risco, mas com uma certa segurança.
E da mesma forma, você não vai conseguir ganhos exagerados, mas tem gente que ganha com operações a descoberto, com trade, e acha que isso sempre vai funcionar. Aí o cara ganha um dinheiro aqui, ganha um dinheiro ali, ganha um dinheiro ali, e pá, bota tudo numa ação e a ação derrete. Né? Teve muita gente que fez isso investindo em algumas ações por aí. Eu não vou entrar, né? Porque eu nem sei se eu posso entrar e falar quais ações que são essas, por indicação de coaches e tudo mais, e perder o dinheiro todo, né? Então, você tem que saber equilibrar. Você ganha dinheiro e mantém a sua segurança. Então, você tem que ter um percentual ali, muitas vezes, para você arriscar, mas isso não pode, de jeito nenhum, corroer seu patrimônio, né? Às vezes 30% para arriscar e o resto você mantém, é muito melhor do que você ficar aí que nem doido aí, procurando a próxima onda da internet, né? E tem muita gente que se ferrou com essas próximas ondas também, achando que seria isso. E a base do tigrinho, né, dos jogos de azar que a gente vê aí é exatamente isso. A pessoa vai lá, ganha uma vez, acha que tá podendo e vai ganhar sempre. Na segunda vez, ela vai e ganha mais um pouquinho. Na terceira vez, ela tá com dinheiro bom na mão, joga tudo e perde, né? Esse é o lance da vida. Isso que é administrar uma coisa. É como se quando você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser atacante, e quando você precisa guardar dinheiro, ter uma proteção, você fosse um goleiro, né? Um pensa sempre em atacar e fazer gol, o outro pensa só em não tomar gol. Então, quanto menos você errar, melhor. Mas também não dá para viver na proteção o tempo todo, porque senão você não vai evoluir o quanto você precisa evoluir. É lógico que você tem um rendimento comum. No Brasil a gente tem essa facilidade, né, de sempre ter uma Selic alta. Mas se você mantém, é lógico que com a inflação a gente tem um resultado de Selic bem maquiado, né? Mas muito melhor você manter essa consistência ao longo do tempo do que de repente fazer uns aportes em umas altcoins, umas memecoins aí que vão derreter todo o seu patrimônio. Mas também não, nada te impede de pegar uns 20, 30%, até metade do seu patrimônio e de repente investir em umas empresas que talvez façam sentido. Eu mesmo, quando era mais novo, a gente teve a crise lá do governo Dilma, né? E eu lembro da ação da Petrobras chegar a cerca de, se eu não me engano, era R$ 4 que ela ficou. E eu fiquei doido, eu queria investir de qualquer forma, eu não sabia como é que fazer. Eu fui lá no meu banco, que era o banco do Brasil na época, eles falaram que eu só poderia investir a partir de R$ 10.000. Aí eu desisti, né? Mas olha só, hoje estamos em crise ainda, né? É, vamos ver quanto que tá a Petrobras hoje. Olha só, R$ 30. Já pensou se eu tivesse comprado Petrobras naquela época? Se tivesse comprado ali, sei lá, R$ 5.000 de Petrobras, eu nem sei com quanto eu estaria hoje, mas o valor cresceu 8 vezes, 7 vezes, alguma coisa assim. Olha só a diferença que faz, né? Era uma coisa que eu queria arriscar e iria dar certo, assim como existem várias empresas hoje. E também fundos imobiliários, que a gente está aqui em 2025, né? Agosto de 2025, que estão com o PVP, assim, o valor patrimonial lá no chão. E essa é uma ótima oportunidade de comprar, as pessoas não compram, né? Olha só, porque uma hora o Brasil vai se recuperar, a gente tem certeza disso. E isso daí vai se recuperar. Você ainda tem dividendo, tá ganhando dividendo disso. A Selic é 15%, aí você também pode aproveitar. É só você pensar, ter um pensamento anticíclico, né? Mas também tem seus riscos. Por exemplo, o Banco do Brasil hoje está derretendo, né? Mas será que vai acontecer nos próximos meses? Esse daí já é um que a gente precisa pensar um pouco mais antes de aportar, né? Para não perder dinheiro. Eu não acredito que ele vai quebrar. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João II, não sei, Dom João VI, né? Na época do Brasil Império. Tá aí até hoje. Não é possível que vai quebrar logo agora, né? Se bem que. Mas, veja só, ter um grau de exposição ao risco é necessário para poder construir patrimônio. Mas viver no risco e ficar tentando conseguir valores mágicos, né? Valores totalmente reais vai fazer você só perder dinheiro. Basicamente isso que essa lição faz. E eu quero saber de você. Você tem um perfil mais de risco, mais empreendedor, que gosta mais de correr atrás do dinheiro? Ou você tem um perfil que é mais conservador, mais de guardar dinheiro, não tomar muito risco, prefere aquela coisa sempre controlada ali? Me fala aí. E vamos discutir aí, você acha dessa lição, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Aproveita e acessa a descrição aí, porque eu deixei o link do livro aí para você comprar. São 20 lições, a gente está fazendo uma lição
a cada vídeo. Inclusive eu vou deixar a playlist aqui, todas explicadas, mas vale muito a pena ler o livro, porque tem muito mais exemplos aqui, tá bom? E eu queria também falar que existem outros links aí bem interessantes para você. Vou deixar para você descobrir do que se trata. Aproveitando, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por tudo e falou!